Vivemos um ano e meio em que ajudar foi extraordinariamente complexo, porque nós tínhamos muito mais dificuldades em chegar perto e é muito difícil cumprir as obrigações da ação da Cáritas em Portugal sem estar próximo. Aliás, nós dizemos e defendemos, e é para nós absolutamente óbvio que o grande benefício da nossa ação é pertencer ao grupo dos mais próximos. Eu costumo dizer, a Cáritas está na igreja do bairro, e quando há uma crise, e ainda estão as soluções públicas a tentar encontrar soluções, nós estamos a conhecer a Dona Maria, o Sr. Manuel, aquela família, o outro, que precisam de ajuda. E essa é esta capilaridade que nós temos, é o trunfo, é quiçá aquilo que faz a diferença, e nestes tempos de pandemia, cumprir a nossa missão à distância foi difícil, criativo e muito desafiante. E o meu obrigado está aí. Está porque o papel da comunicação social ficou muito claro em todos os tipos de órgãos e a todos os níveis, da televisão aos jornais regionais, a forma como nós nos alinhamos para dar voz àquilo que era preciso pôr na informação fez toda a diferença, e para que nós pudéssemos dedicar-nos e chegar de facto aos mais frágeis. Tenho um exemplo que eu acho que é bastante interessante, que foi a Semana Cáritas. Em 2020, penso que todos sabem, mas a Semana Cáritas estava muito apoiada num peditório nacional que não se pôde fazer em 2020, mas que traz grandes dificuldades ao exercício das Cáritas diocesanas e paroquiais. E enfrentámos esta realidade e ponderámos a hipótese, discutimos com todas as Cáritas diocesanas como é que nós fazíamos um modelo utilizando os meios de comunicação, utilizando todos os recursos online para fazer um peditório online. Com todos os contributos que as Cáritas diocesanas nos deram, foi feito pela nossa área de comunicação, creio que muitos de vós conhecerão a Márcia e o Hugo, mas com todos os órgãos de comunicação, aquilo que nos foi pedido pelas Cáritas diocesanas foi: nós precisamos de dar a conhecer a nossa ação. E curiosamente, nesta semana de formação, nós abrimos com uma comunicação em que nos foi dito que, quando eu cheguei à Cáritas, eu sabia que a Cáritas era uma marca confiável, mas não sabia bem o que é que a Cáritas fazia. E nós apercebemos, passo a passo, que isto é uma realidade. E pedimos a colaboração de todos. Fizemos naquele momento não tínhamos muito tempo para fazer um trabalho, nem recursos eventualmente, para fazer um grande trabalho de levantamento, mas fomos buscar as boas práticas das Cáritas em Portugal, com uma mancha de cobertura de território interessante. E partilhámos esta informação. E esta informação foi partilhada pelos órgãos de comunicação, e aquilo que nos aconteceu foi termos um resultado peditório idêntico àquele que nós tínhamos tido em 2019, portanto, em proximidade, mas mais que isso, ultrapassou o interesse da Semana Cáritas e trouxe-nos para perto muitas pessoas que nunca se tinham chegado, pessoas e empresas. Eu tive contactos diretos de muitas empresas a dizerem-me: nós vimos a reportagem sobre a vossa atividade, nós não conhecíamos, nós queremos fazer responsabilidade social convosco. E isto foi o que nos permitiu, em grande parte,
manter um apoio que tinha sido criado logo no princípio da pandemia pela direção que me antecedeu, que é o programa Vamos Inverter a Curva da Pobreza e as situações de resposta de emergência de apoio financeiro à ação das Cáritas Diocesanas. Foi um benefício financeiro, mas foi também um benefício de imagem. As pessoas precisam de conhecer esta notícia para além do drama, mesmo que inclua dramas. E isso só se faz quando o exercício da comunicação social tem um propósito, e o propósito também é, ou tem estas preocupações de encontrar soluções para os mais frágeis e fazer parte de um caminho, porque já não é só a Cáritas, é Cáritas e todos os que se nos juntaram para conseguir levar a informação. É a partilha das boas práticas, das histórias sem invadir as pessoas, com um olhar crítico de quem quer conhecer mais do que uma perspectiva do mesmo problema, e faz uma síntese centrada nas pessoas e no seu benefício. E, na verdade, eu sei que é muito importante termos números. Nós temos muita dificuldade em ter números porque grande parte da ação voluntária é feita com coração e com gente que não liga nenhuma a dar números. E, portanto, há aqui uma ação que também é preciso fazer. Todos os números que nós damos são números reais, mas estão muito longe da realidade, porque nem toda a informação sobre os atendimentos que nós fazemos, por exemplo, consegue ser medida, e é um dos nossos desafios. O facto de vocês se centrarem no conhecimento da realidade e nas ações que são feitas fez de facto completa diferença, e sem prejuízo de poder responder, se houver algumas perguntas, eu gostava de terminar como comecei, com um enorme obrigado, porque de facto a comunicação social de todos os tipos, feita com propósito, como vocês fizeram connosco, fez toda a diferença no apoio aos mais vulneráveis. Tínhamos 15 para cada um, mas tenho estado aqui a controlar mais ou menos o que vamos dizendo. E agora que falámos de apoiar, vamos agora também falar de aprender. Outra perspectiva que nos vai ser deixada por Jaime Barbosa, irmão marista, que é professor de Educação Moral e Religião Católica e membro da equipa de Tecnologias de Informação e Comunicação do Colégio Marista de Carcavelos. Formou-se em Teologia e Ciências Religiosas na Universidade Pontifícia de Salamanca, no Centro de Estudos Teológicos de Sevilha, e na Universidade Católica Portuguesa, onde concluiu o mestrado em Ciências Religiosas. Formado na área de Educação na Universidade de León, onde concluiu também o grado em Educação Primária. Muito bem, muito bom dia. Desde já, muito obrigado também por este convite. É uma grande responsabilidade estar aqui a representar a área da educação, com todo o peso que a área da educação tem na nossa sociedade, no nosso país. Tenho uma apresentação, não sei se... Bem, permitam-me então começar esta intervenção falando um pouco de uma experiência que acabo de ter. Cheguei este mês de Moçambique, onde estive a fazer uma experiência numa escola num contexto no norte de Moçambique, um contexto muito pobre, e de facto a pandemia chegou a todos os lados do nosso planeta, e os meios que existem em Moçambique não são os meios que nós temos aqui. Neste momento estão a gerir de uma forma totalmente diferente. As aulas continuam quando isso é possível, mas sem nenhum tipo de computador, sem nenhum tipo de telemóvel. Portanto, os alunos só têm aulas 2 vezes por semana e têm que ir buscar materiais à escola, materiais que não são fotocópias, que eles próprios têm que copiar à mão. Portanto, o privilégio que nós temos de enfrentar uma situação tão difícil aqui nos países mais avançados tecnologicamente é um grande privilégio. Recuamos agora a março, quando tudo começou, quando tivemos que ir todos para casa, e avançamos um slide, e de repente temos as nossas salas vazias. E o que é que fazemos?
que é que fazemos? Tempo para parar um bocadinho, não muito, porque tínhamos que tomar alguma ação, alguma decisão. Eu apresento-vos aqui um modelo muito famoso de Simon Sinek, que nos diz que as grandes ações humanas muitas vezes partem do o que é que vamos fazer, quando ele diz que devemos ir ao porquê. E perguntamos-nos, porquê que nós devemos continuar a ensinar? Porquê que nós devemos continuar a trabalhar com os nossos alunos? E surgem respostas muito variadas que nos movem a dar uma resposta ativa e uma resposta concreta. Podemos avançar? E apareceram então algumas preocupações. É a primeira vez na história que isto acontece, não temos preparação, não temos os professores com formação, não temos todos os alunos com os meios necessários para continuar com as aulas, mas avançamos. E tomamos algumas decisões e fomos percorrendo alguns caminhos, alguns muito interessantes. Peço desculpa. Okay, está no sítio certo. Ok. Temos, em primeiro lugar, que escolher plataformas. Começaram a surgir plataformas que ninguém conhecia. Eu próprio quase nunca tinha ouvido falar de Zoom, nunca tinha ouvido falar de Teams, nunca tinha ouvido falar de Kahoot sempre que se usava presencialmente. E fomos testando diferentes plataformas e fomos dando formação, à pressão, entre aspas, aos nossos professores, aos nossos pais, aos nossos alunos. Fomos estabelecendo procedimentos, porque é um caminho que nunca tinha sido percorrido. E a verdade é que fomos aprendendo e fomos crescendo muito. Aumentamos o grau de comunicação com os pais, com os alunos, mas tudo isto numa base de tentativa e erro. Íamos experimentando métodos, funcionava, continuávamos, não funcionava, testávamos outros, e assim fomos avançando. E é interessante que surgiu um movimento de partilha entre os professores, um movimento de solidariedade que nós antes nunca tínhamos visto. Entre escolas, entre os professores das mesmas instituições, mesmo entre os professores de educação moral e religiosa católica. Eu próprio estive a dar alguma formação sobre o uso de plataformas e foi interessante porque num instante, o que para nós agora é normal, juntarmos-nos de várias partes do país online, que é o que está a acontecer neste exato momento, aquilo era uma grande novidade e num instante juntaram-se professores dos Açores, da Madeira, de Braga, de Barcelos, do Algarve, e reunimos-nos e fizemos partilha de boas práticas e juntos conseguimos avançar. Podemos avançar? E então um professor de escola, um professor que está habituado a passear entre os alunos, de repente viu a sua profissão transformada em algo muito maior. De repente um professor tornou-se num realizador e produtor de vídeo, ter que se gravar, ter que editar os seus vídeos, ter que partilhar, ter que se expor de uma maneira diferente. De repente tornou-se num pivô televisivo, ter que apresentar as suas aulas como se fosse um telejornal e ter que gerir os diferentes participantes nas suas aulas em vídeo. De repente vimos as nossas casas abertas, com janelas, como se fossem janelas abertas entre as diferentes casas e entramos dentro das casas uns dos outros. A privacidade, de certa forma, foi tocada neste sentido, porque eu vi alunos que tinham irmãos mais pequeninos ao lado, os pais também a assistirem às aulas, professores que também tinham que cuidar dos filhos ao mesmo tempo, e abrimos as nossas casas. Professores como técnicos de informática, alguns professores que se recusavam a usar sequer o computador na sala de aula e foram obrigados a usar os computadores. E foram obrigados a formar-se, a aprender, a pesquisar sobre como tirar as dúvidas informáticas dos seus próprios alunos. Também nos tornamos numa autoridade reguladora da comunicação, porque encontramos-nos com alguns problemas de publicações dos alunos. Não podemos chegar a falar de bullying, mas de certa agressividade nas redes sociais, e tudo isso passava também pelo professor. Também como psicólogos, vimos muitas dificuldades da parte dos alunos, da parte das famílias, e nós acabamos por ser o mundo com o qual eles estavam em contacto. Não podiam sair à rua, não têm interesses por televisão, têm interesses sim por redes sociais,
mas nós tornámos-nos naquele mundo que eles tinham contacto com a realidade que eles viviam. É diferente de virem à escola e poderem ir a um parque e outras realidades, é diferente de estarem todo o dia fechado em casa e só estarem em contacto com a escola, com o mundo exterior através da escola, através de um ecrã. Aqui mostro só um pequeno fruto de um estudo que foi feito pelo Observatório Social da Fundação La Caixa, e vemos na parte que está mais cor-de-rosa, parte mais clara, as aulas dadas por videoconferência no primeiro confinamento, e depois vemos em proporção, passou de 22% a 89% na segunda fase de confinamento. Vemos também a diferença entre escolas públicas e escolas privadas, e isso fala-nos também de alguma desigualdade que existe no ensino e nas condições das nossas famílias. Vemos também como os professores recorreram ao envio de materiais para os alunos, mais na segunda fase, envio de conteúdos também criados por terceiros. Podemos avançar. Mas surgem aqui também alguns pontos de exclamação, alguns pontos a ter em consideração, a ter cuidado. Os professores não podiam estagnar, porque o movimento e tudo o que aconteceu foi muito rápido. Então tiveram que se adaptar constantemente a novas atualizações dos programas, do Zoom, do Teams, a novas ferramentas que surgiam, atualizar-se com as metodologias, porque nós estamos habituados a um tipo de ensino que alterou totalmente, então tivemos que adaptar à medida que foi avançando a pandemia. Fomos mudando também algumas regras, fomos testando novas ferramentas. Tudo isso obrigou a estar muito atentos, a saber ler muito bem a realidade. Eu falo aqui especificamente das normas, porque, por exemplo, no primeiro confinamento, nós não obrigávamos os alunos a terem a câmara do seu computador ligada, mas vimos que isso distanciava muito os alunos da realidade da escola. Estamos a falar de comunicação, mas às vezes há o perigo de confundirmos comunicação de massas com a comunicação que tem que haver numa sala de aulas. E muitos alunos começaram a entrar numa dinâmica de ter o computador com a aula a decorrer e fazerem outras coisas, jogar jogos, estar deitados na cama, etc. Então fomos adaptando as regras e isso deu um resultado muito positivo, cada vez mais próximo da realidade que estamos habituados, portanto com melhores resultados para os nossos alunos, para os alunos em geral. Obrigou-nos também a uma grande gestão do tempo familiar, o tempo dedicado ao trabalho. Muitas vezes os professores tinham que estar disponíveis a qualquer hora para tirar dúvidas da matéria, para tirar dúvidas de como usar as plataformas. Isso obrigou-nos também a parar, pensar e ajustar. O grande desafio também de assegurar que os alunos realmente estão a aprender, que os alunos estão a adquirir as aprendizagens, e abriu-nos também aqui uma grande preocupação sobre as desigualdades sociais. O meu contexto, no Colégio Marista de Carcavelos, um contexto onde os pais têm acesso a estes meios de comunicação, aos computadores, mas estávamos atentos ao mesmo tempo a muitas crianças que não tinham estes meios para aceder às aulas, para aceder ao ensino. Podemos avançar, temos aqui mais uma estatística sobre aquilo em que os professores começaram a basear a avaliação. Tradicionalmente, nós baseávamos a nossa avaliação em testes e aqui temos um panorama muito mais variado. As provas escritas no primeiro confinamento passaram a ser usadas só por 25% dos professores, no segundo já 35%. Muita avaliação, muito peso da avaliação nos trabalhos de casa, nos diferentes exercícios também criados pelos próprios professores ou por outros professores. A participação nas aulas, o que é muito interessante porque deu-nos uma aprendizagem para aquilo que fazemos agora presencialmente. O peso que nós punhamos nos testes agora está repartido por todo o processo de ensino e aprendizagem. Podemos avançar? O que fica de tudo isto? Já estava a falar de algumas aprendizagens. Ficam muitas aprendizagens, uma grande bagagem. Eu pessoalmente
saboreio muito mais a presencialidade agora do que antes da pandemia. Saboreio poder passear entre os alunos, poder olhá-los cara a cara, poder mexer-me. Eu não sou um professor de estar sentado na mesa do professor a dar uma aula, e tudo isto é visto agora com um olhar diferente. Uma grande bagagem, uma grande atualização de metodologias. Eu posso-vos dizer que no colégio onde trabalho, este ano começamos a usar os manuais digitais, graças à aprendizagem feita no ensino à distância. Se nós não tivéssemos tido esta experiência, não teríamos avançado. Eu posso comparar o passo que nós tivemos que dar, este recurso à comunicação, como um cacho de bananas que se tira um pouco verde ainda. Foi o que nos aconteceu. Nós estávamos preparados, as bananas não estavam maduras, mas tiramos o cacho das bananas e elas foram amadurecendo e agora estão maduras. Aprendemos muito. Também nos desgastamos. Cansou. E agora estamos cansados de reuniões online, telas online. É verdade. Desgastou também as famílias. Mas não paramos. E, finalmente, uma visão muito mais ampla sobre a educação, sobre as vias que nós podemos seguir, sobre o que é que queremos fazer com a educação, também sobre as desigualdades. Temos que fornecer às nossas crianças, aos nossos jovens, os meios para chegarem todos juntos àquilo que queremos. E volto àquilo que dizia no início, ao porquê. Porquê que fazemos educação? Porquê que estamos aqui? Porquê que queremos formar bons cidadãos? E é isto. Muito obrigado. Obrigado, Jaime Barbosa. Esta experiência de que o Jaime falou é um pouco quase aquilo também que podíamos quase fazer o mesmo para uma redação. E muito este conhecimento do tentativa e também da bagagem foi aquilo que nos sobrou, foi aquilo que fizemos e foi aquilo que acabámos por também ter não digo no final porque isto ainda continua, mas que acabámos também por ter no próprio trabalho jornalístico do nosso dia-a-dia. Muito obrigado então por esta experiência. Eu peço só agora um momento também para perceber se o Luís Acosta está em... ok, está ali. Não é um holograma, é mesmo verdadeiro. Muito bem. Retomando então, fui à meada. Qual é o fecheiro? Desculpa, qual é o fecheiro? Muito bem, aproximar é o próximo tema que vamos abordar. Luís Jacó é presidente e fundador da RUTIS, a Associação Rede das Universidades de Terceira Idade. Em Portugal são mais de 45 mil alunos, 300 entidades e 5.500 professores voluntários, e ao contrário de outras universidades, estão em todo o lado, incluindo nas aldeias, como aliás nós bem sabemos, também no distrito de Castelo Branco, onde as universidades séniores chegam neste momento a todos os concelhos do distrito. Fica também essa nota. Licenciado em Educação Social pela Escola Superior de Educação de Santarém e pela Universidade de Vigo, prosseguiu os estudos superiores em áreas como a Sociedade do Conhecimento, e é também presidente da Rede Mundial de Projetos Educativos para Maiores de 50 anos e docente com o título de especialista em gerontologia, passado pelo Instituto Politécnico de Bragança. Muito obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. De facto, estava a ouvir com muita atenção a comunicação anterior do que é que os professores fizeram. Bem, nós também tivemos de fazer basicamente um trabalho muito parecido. A única diferença é que estávamos a trabalhar de séniores, o que trouxe aqui algo ainda mais interessante. Pode passar, faz favor? Então, só que há aqui uma apresentação muito sumária do que é que nós éramos antes da pandemia. Infelizmente, já não somos assim. Esperamos voltar a ser, mas claramente neste momento não temos estes valores. Nós, antes da pandemia, tínhamos já perto de 368 universidades séniores pelo país inteiro. Somos a maior rede mundial, ou seja, nós somos o país com mais universidades séniores por população sénior, digamos assim. Exatamente. Em 2001, quando o projeto começou, nós tínhamos 15, atualmente tínhamos 368, 65 mil alunos séniores, 7.500 professores voluntários, e como aqui foi referenciado, nós estamos pelo país inteiro, Madeira, Açores, desde Penamacor a Lagos, a Miranda do Douro, havendo
Castelo, praticamente estamos nos concelhos todos, e alguns concelhos, no caso, nomeadamente Castelo Branco, até já largou o projeto para as freguesias e deixou a sede de concelho e foi às freguesias. Sim. Outra, exatamente. Aqui também só os números gerais. Como eu disse, isso era tudo pré-pandemia. 368 universidades. Há universidades que têm 50 alunos, há universidades que têm 2.000 alunos. À volta de 6.500 aulas por semana. Cada universidade tem em média 20 aulas. Dos alunos, 75% são mulheres. Também é normal. A moda, ou seja, as idades mais frequentes é entre os 60 e 70 anos. Temos alunos de 90, alunos de 100, mas a grande maioria anda entre os 60 e 75 anos. 7.500 professores voluntários, do quais aqui um fator interessante, 30% têm menos de 40 anos. Ou seja, temos muitos jovens a querer colaborar connosco neste projeto para os mais velhos. O que é que nós sabíamos também? Que os alunos das universidades séniores consomem 20% a menos de medicamentos. Normalmente os medicamentos que eles deixam de tomar são antidepressivos, têm 5 vezes mais contactos sociais, são 2 vezes mais felizes e 7 vezes menos deprimidos. Isto era o que nós sabíamos antes da pandemia, o bem que fazia a pessoa andar na universidade sénior. Entretanto, apareceu este bicho. Não vale a pena estar a falar nele, toda a gente o conhece, infelizmente. E em março de 2020 nós suspendemos todas as nossas atividades presenciais e, tal como toda a gente, fomos mandados para casa. Nós sabíamos que não podíamos estar parados. E isso foi logo aqui a grande lição que fizemos, é passar para outro modelo completamente diferente. E a primeira pergunta é: o que é que vamos fazer? Como é que vamos manter este contacto com as pessoas? Porque as universidades séniores, antes de ser um projeto de educação, é acima de tudo um projeto social. É um projeto de contacto, é um projeto de afetos, é estar perto das pessoas. E obviamente, como também já aqui foi referenciado, o online é muito bonito, mas essa parte obviamente acabou por se perder, e com o reflexo que nós estamos a sentir neste momento no reinício do novo ano letivo. Então, como é que nós comunicamos e como é que nós nos aproximamos dos mais velhos? Bem, a grande maioria das universidades acabou por utilizar o telefone. 92% das universidades utilizaram o telefone no seu dia-a-dia para manter o contacto com os alunos. Porque nós percebemos rapidamente que nós tínhamos que manter o contacto com os alunos. E o telefone, ou o telemóvel, neste caso hoje em dia quase o telemóvel, foi claramente a forma que nós usamos para nos aproximarmos e mantermos o contacto com os alunos. Houve universidades que também utilizaram o pessoalmente. Porquê? Porque chegamos à conclusão também que alguns alunos, ou porque não tinham rede de telemóvel, ou por outros motivos, que o contacto pessoal era necessário. Isto não foi possível logo nos primeiros 2 ou 3 meses da pandemia, mas assim que a situação se aligerou, muitas universidades voltaram a ter um contacto pessoal, a ir à casa dos utentes, conversar com eles. Muitas levaram trabalhos de casa, digamos assim, ou seja, levaram livros, criaram livros de atividades, algo que os mantivesse ativos durante aquele tempo. Chegavam lá, tinham 5 minutos de conversa, deixavam os livros e, passada outra semana, voltavam a ir lá, conversar e recolher os trabalhos de casa. Foi algo que, para muitos dos séniores, foi muito importante, este contacto pessoal, mesmo às vezes era feito com os tais 2 metros de distância, etc. Mas ir alguém à casa da pessoa, dizer então como é que está, foi muito importante. Obviamente que o online também foi decisivo. 75% das universidades tiveram algum tipo de projeto online. O que é que nós reparamos no online? 2 factos interessantes e que também irei falar um bocadinho mais em pormenor. Muitos séniores simplesmente não quiseram. E não quiseram porquê? Porque não estavam habilitados a lidar com as novas com as tecnologias, com o Zoom, nomeadamente. Uns não era aquilo que procuravam e etc. Ou seja, muitos não aderiram a estes projetos online. Digamos que este é o lado menos bom. O lado bom foi aqueles que aderiram. Os projetos online acabou por contribuir bastante para evitar a sensação de isolamento. Por fim, houve uma minoria que utilizou o correio. Voltamos a utilizar as cartas.
E isso é interessante, muitas universidades começaram a enviar cartas, pronto, aquelas que... Qual era aqui o problema? Era mais difícil os nossos alunos responderem, porque tinham que ir aos correios. Então, estas universidades que utilizaram o correio foi mais num sentido unidirecional. E até escreveram cartas entre eles. Isto também foi um projeto interessante de voltar a escrever as cartas. É claro que estas 4 formas como nós nos aproximamos e comunicamos com os nossos alunos foram variando. Houve uma altura que tivemos mais por telefone, outra vez mais por internet, outra vez mais pessoal. Foi variando e também, obviamente, é completamente diferente estarmos a aproximar de pessoas, cá está, como em Castelo Branco, em que tínhamos que ir às aldeias, ou estarmos a falar de Loures ou de Vila Franca de Xira, em que as pessoas vivem muito mais perto. Mas foi estas 4 maneiras que nós mantivemos durante quase 1 ano e meio próximos dos nossos alunos. Ora bem, o que é que aconteceu com as nossas atividades online? Cá está, 72% das universidades realizaram algum tipo de atividades online. Pode mudar. O que é que utilizaram? A maior parte utilizou um regime fechado, ou seja, as atividades online eram apenas para o seu grupo. Depois houve umas que utilizaram um misto e apenas 20% das universidades abriram, ou seja, as suas atividades online era para quem quisesse e não para o seu grupo. Ou seja, a maior parte das universidades acabou por manter o seu grupo unido, e isto foi porque muitos dos alunos têm a ver com aquelas questões que falamos muito da privacidade, da imagem, muitos quiseram manter apenas o seu grupo e estar próximos dos seus. E como é que eles comunicaram então online? Bem, a maioria foi com o Facebook, ou aberto ou fechado, mas claramente para o nosso público, ou seja, 50 mais, o Facebook é a ferramenta número 1. É lá que nós utilizamos para nos aproximarmos e para comunicarmos, é claramente o Facebook. 50% das universidades utilizaram o Zoom e 33% utilizaram o WhatsApp. O WhatsApp, como todos nós sabemos, é mais para comunicar mensagens do que propriamente para aquilo que nós fazemos, mas mesmo assim as universidades utilizaram muito o WhatsApp. Ou seja, as ferramentas que nós utilizamos para nos aproximarmos e comunicarmos com os séniores foi Facebook, Zoom e WhatsApp. Qual foi o balanço geral? A maioria disse que razoável, fizemos o possível, que eu acho que já é muito bom, porque nós, como qualquer outro sistema de ensino e qualquer outra organização, tivemos que fazer isto em 15 dias, muitas vezes sem conhecimento, e como disse aqui o professor, aprendemos, eu também sou professor de ensino superior, aprender o Zoom, uma série de ferramentas, a maneira de dar aulas online não tem nada a ver com o presencial, e tudo isso, obviamente, levou aqui ao nível de aprendizagem, e com os séniores ainda com maior dificuldade. Mas foi possível, e então achei muito, muito interessante a maior parte das universidades dizer, olha, fizemos o que foi possível. E de facto fizeram, e acho que conseguiram fazer muito bem. Não é? Nós, entretanto, a Roots, enquanto entidade nacional, também, obviamente, teve que dar uma resposta a todos, e criamos a Universidade Sénior Virtual, que é um projeto que pode carregar, se faz favor, são três, outro e outro. Este projeto da Universidade Sénior Virtual tinha e tem, hoje em dia, é um acesso muito simples, tem um link ou para a sala do Facebook ou para a sala do Zoom. Qualquer pessoa pode utilizar em qualquer lado e é universal, porque é gratuito. Qualquer pessoa, não tem que haver nenhum registro, qualquer pessoa pode frequentar a Universidade Sénior Virtual. E o que é que nós vimos daqui? 70% dos nossos alunos virtuais eram alunos de uma universidade sénior, 30% não eram. Nós concluímos que chegamos a pessoas que normalmente não chegávamos, e estamos a falar de quem? Cuidadores informais, que não vão à universidade sénior presencialmente porque estão a cuidar de alguém e aqui podiam ir. Pessoas elas próprias que estavam doentes, que não se podem deslocar e viram aqui. Pessoas em aldeias, porque nós tivemos aqui um facto, algo interessante, que foi muitas pessoas saíram da cidade para voltar à aldeia, para fugir do vírus, e então estavam em sítios onde não havia universidade, e isto foi uma solução para elas, de modo que nós conseguimos chegar a mais pessoas do que normalmente as universidades séniores chegam. E aí o online foi uma vantagem. Também tivemos uma grande ligação com alunos brasileiros, de modo que aqui cortou-se claramente as distâncias entre as pessoas. Este era um exemplo das nossas atividades, da Universidade Sénior Virtual. Nós, no fundo, reproduzimos aquilo que é uma universidade sénior virtual, com as aulas, tudo com professores voluntários. Aliás, nós tivemos
quase 80 professores voluntários e só utilizamos 20, porque não conseguimos dar resposta a mais. Nós tínhamos economia, treino cognitivo, filosofia, coisas da nossa terra, dança, yoga, meditação. Quais foram as disciplinas, por curiosidade, que mais atraíram os séniores? 2 grupos. Claramente tudo que é informática, e nós tínhamos 2 ou 3 disciplinas, e tínhamos, aliás, ali uma disciplina que era mesmo com uma professora fantástica, chegamos a ter quase 150 alunos por aula com ela, que ela dava aquelas dicas muito simples de como utilizar a internet. E depois tudo o que era ligado à meditação, à psicologia, ao coaching. Ou seja, nós sentimos muito que as pessoas que estavam fechadas em casa precisavam desse apoio moral, psicológico, etc. E foi esses 2 grupos de disciplinas, parte de informática e parte do desenvolvimento pessoal, que tiveram mais adesão por parte dos nossos alunos. E então, a nossa Universidade Sénior Virtual, que, diga-se, ganhou o prémio mais do ídolo, com o apoio também da Renascença, foi um espaço de quê? Acima de tudo, de convívio, de aprendizagem, cultura, formação e comunidade. E no final deste ano e meio, com o projeto da Universidade Sénior Virtual, o que nós vimos que as pessoas mais procuraram foi a comunidade. A partir de uma certa altura já não iam lá para aprender, obviamente que iam, mas iam já para reencontrar os amigos que entretanto fizeram. E nós, as aulas começávamos às 10, nós tínhamos que abrir a sala do Zoom às 9h30. Que era exatamente porque eles conversavam. Nós, em agosto, não tivemos aulas, porque os professores também têm direito a descanso, mas à quarta-feira tínhamos o Café com a Rutis. E o Café com a Rutis era uma sala de Zoom aberta. E eles conversavam. Nós ontem tivemos um evento presencial, felizmente, com poucas pessoas, mas já presencial, e tivemos uma aluna da Virtual que veio ter connosco e dizer obrigado. Obrigado porque vocês, o projeto da Sénior Virtual, no confinamento, ajudou-nos bastante. Este, o nosso e o das Universidades Séniores. E o que é que nós temos aqui então? Sim? Há algum momento, no momento de tanta solidão, a Universidade Sénior Virtual é a única resposta da sociedade a quem não pode sair de casa. Não deixamos de estar sozinhos, mas estamos menos sós. Isto é muito interessante, ou seja, as pessoas continuavam a estar sozinhas em casa, mas estavam um bocadinho menos sós. Já somos uma família, cá está aquele aspecto muito importante e que nós fomos desenvolvendo ao longo do caminho, foi as pessoas, ok, gostam de ir à aula, mas acima de tudo gostam de fazer parte de uma comunidade e que tem alguém que quando eles não vão, e era o que nós fazíamos, telefonávamos a saber como é que está, como é que não está. Este princípio da família, mesmo uma família virtual, foi muito importante. Durante este confinamento nunca me senti só, embora viva sozinha. Muito aqui a referência ao só. Sim? Tem sido para mim uma grande mais-valia, além de muito tenho aprendido com excelentes professores. Ou seja, há a vertente, obviamente, da comunidade, mas também sempre aqui a vertente de eu aprender e continuar ativo. O que é que as pessoas acharam da Universidade Sénior Virtual? 62% gostaram muito, 30% gostaram, por isso claramente as pessoas aderiram ao projeto. Próxima. O que é que achou das atividades também? Também gostaram muito. E aqui talvez mais interessante, as atividades online tiveram um efeito no sentimento de isolamento e solidão durante o confinamento? 49%, quase 50%, sim, ajudaram bastante a sentir mais acompanhado. Ou seja, apesar de todas as menos-valias, digamos, do online, que também já foram aqui faladas, acabou para 50% dos alunos acharem que foi um projeto muito válido e que os ajudou a passar o tempo do confinamento. É interessante que atualmente a maior parte dos alunos quer continuar. Mesmo aqueles que vão voltar para a universidade presencial, querem continuar a manter o online. E isso para nós também é uma mais-valia. Apenas havia um número muito reduzido disseram que não teve efeito. Podemos? Uhum. Ora bem, se nós sabíamos antes, por isso é que eu disse que apresentei no PowerPoint inicial, se nós sabíamos o bem que as universidades séniores faziam, durante este confinamento, aprendemos a falta que fazem. Ou seja, se melhora a qualidade de vida das pessoas, dos mais velhos, não havendo universidade sénior, vai aumentar muito a sensação de isolamento, de depressão, de tristeza destas pessoas. E eu acrescentava, exatamente, se sabíamos o bem que a comunidade, e quando eu falo em comunidade, falo em organizações, a escola, a igreja, catequese, tudo isso, sabíamos o bem que a comunidade, organizações e pessoas faziam, e também achei piada aqui que o professor disse que se sentia já a falta de andar pelo meio dos alunos, nós percebemos a falta
que a comunidade, que estar com pessoas, que estar dentro das organizações que nos fazem. Eu gosto muito do online, é muito interessante, mas não há nada como o contacto presencial. E acho que o futuro de comunicar e de nós nos aproximarmos com os séniores em concreto vai ser claramente um sistema híbrido. Ou seja, nós vamos voltar às aulas presenciais, vamos ter em contacto com os alunos, os afetos, os abraços, muitos disseram que sentiam falta dos abraços, vai voltar, mas toda esta aprendizagem que nós fizemos online vai claramente se manter. Até porque permite chegar a pessoas, como eu disse, vivem num sítio onde não há universidade, por questões de saúde dela ou do familiar não se podem deslocar. Por isso acho que o futuro da comunicação e da proximidade dos mais velhos passa claramente por este sistema híbrido, e foi isso que nós aprendemos aqui na pandemia. E por fim, só para dizer o nosso lema é: se já tem a escola da vida, venha para a universidade, neste caso para a universidade virtual, mas também as inscrições já estão abertas e nós esperamos voltar rapidamente ao presencial. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos então com esta experiência das universidades séniores, que, diga-se de passagem, foi uma das reportagens também que o Reconquista fez durante o confinamento, acompanhar uma aula virtual e duas notas. Uma delas, a importância dos professores de informática, que tiveram na adaptação das próprias pessoas e daquilo que foram ensinando antes mesmo da pandemia, e também o engraçado de termos pessoas a falar, que moravam quase na porta ao lado umas das outras, e a única oportunidade que tinham para falar cara a cara era através precisamente dos meios virtuais durante o pico do confinamento. Fica também essa ideia com que nós ficámos desse acompanhamento que fizemos de uma das aulas. E agora é hora de conhecer, com a Margarida Franca e também a Sandra Moreira. A Margarida Franca, que é licenciada em Geografia e com mestrado em Geografia Humana, Planeamento Regional e Local na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Estudou a expressão territorial de identidade religiosa na população católica portuguesa, no caso concreto da Diocese de Coimbra, e trabalha na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. No ano 1 da pandemia, assume as funções de professora adjunta convidada da Escola Superior de Educação de Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, sendo ainda investigadora e colaboradora do Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião da Universidade Católica Portuguesa e também investigadora colaboradora do Centro de Estudos de Geografia e do Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra. É vogal da Obra Nacional da Pastoral do Turismo desde maio de 2021 e membro da Pastoral do Turismo da Diocese de Coimbra desde 2019. Também temos a Sandra Moreira, que é licenciada em Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em Comunicação Educacional pela Faculdade de Letras e de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Lisboa e Algarve, ainda pela Universidade de Huelva. É doutorada em Educomunicação e Alfabetização Mediática pela Universidade de Huelva, eu devia ter traduzido esta parte, e também técnica superior de Línguas e Comunicação na Câmara Municipal de Faro. É também assessora do Gabinete de Informação da Diocese do Algarve, membro da equipa da Pastoral do Turismo e da Obra Nacional da Pastoral do Turismo. Bem-vindas. Olá. Bom dia. Bom dia, viva. Enquanto peço para colocarem a nossa apresentação, permitam-me que agradeça a presença, agradeço o convite. Dom João Lavrador, obrigada. E votos de um futuro que continua a semear muitos futuros na sua nova missão. Agradecer também à doutora Isabel Figueiredo, que nos desafiou-me enquanto eu estava num retiro e, portanto, eu não podia dizer que não. E, portanto, era o momento ideal para dizer que sim e aceitar estas coisas. E, portanto, obrigada pelo desafio. Em nome da sua pessoa, todas as pessoas que estão a organizar e a colaborar com estas jornadas. Obrigada por tudo. E obrigada por chamar o turismo também a esta questão. O conhecer, eu pedia então para pôr, se fosse possível, irem pondo a nossa comunicação, mas eu vou falando para não estar, nós só temos 15 minutos, isto é tudo muito, muito reduzido. O conhecer e o turismo. Ambas, a Sandra e eu, pertencemos à obra Pastoral do Turismo, e aqui agradecer também o nosso diretor, o Padre Miguel Neto, que também nos está a acompanhar, nosso grande diretor, a quem tenho uma grande estima, e revejo muito, uma pessoa extremamente dinâmica para pôr o turismo religioso em bom porto, e chegámos a bom porto. E porquê o turismo? O turismo, de facto, permite-nos ter uma identidade, amarrar à identidade, amarrar à presença, amarrar ao património, amarrar à abertura das igrejas, de todas aquelas espaços de culto, e, portanto, o turismo
associado a estas questões que eu falei, do património, da cultura, da identidade, de uma história, das memórias, das tradições, o turismo tem necessariamente de ser dado a conhecer. Obviamente que o turismo religioso aqui tem um grande foco. Porquê? Porque está associado a grandes obras religiosas, a comunidades religiosas. Lembro-me aqui o Carmelo em Coimbra, que de facto vive muito à conta do turismo, e portanto há muitas comunidades religiosas que vivem do turismo religioso, e portanto um interesse muito grande e acrescido de divulgar e potenciar o turismo. Não esquecer que o turismo, neste contexto de pandemia, as quebras que sofreram, tem subjacente um grande número de população que vive à conta do turismo e, portanto, ficou com um orçamento familiar debilitado e, portanto, que é necessariamente ter em consideração. E, portanto, não sei se é possível passarem os slides que temos. Só passar, pronto, podemos passar talvez no terceiro slide. Peço desculpa, vou tentar não me amarrar. Pronto, o foco aqui que eu estava a falar era justamente da questão do turismo, e nós queremos conhecer o turismo nas suas diversas dimensões. Passando à frente, ou seja, as dimensões que nós queremos dar é de efetivamente conhecer. Nós temos de procurar entender o que temos à nossa frente, queremos descobrir, queremos ter, tal qual como os jornalistas, ter a curiosidade de saber o que temos à nossa frente, aumentar o conhecimento que temos, e aumentando este conhecimento pelo património histórico, religioso, cultural, nós vamos aumentando também o nosso sentido de pertença a uma comunidade que nos liga. O turismo, quais as características do setor? Eu, por defeito, estudo esta temática e, portanto, obviamente sou muito amarrada aos números e a tudo aquilo que os números nos possam vir a dizer. Quais as características do setor? Quais os dados que nós dispomos atualmente para caracterizar o turismo e o impacto que teve a pandemia Covid no turismo? Algumas particularidades do turismo religioso, nunca podemos destrinçar esta questão, estamos a falar de um património muito específico. O que acontece em termos de pandemia, já o disse, e o que dizem os turistas e os peregrinos neste contexto, e o que é que nós podemos efetivamente aprender com os turistas. Depois, e vem aqui, e porque estamos nestas jornadas, como é que nós comunicamos? O que queremos dar a conhecer o turismo e como é que comunicamos ao outro turismo? Comunicar o turismo nas suas diversas dimensões, nos seus diversos atores, em diferentes contextos, e aqui os contextos não é apenas e só a questão de estarmos num contexto urbano, rural, em baixa densidade ou não, é em todos os contextos que nós podemos dar. Diferentes comunidades, nós queremos captar, o turista é sempre alguém que vem ao nosso território, vem ao nosso património, portanto queremos captar quem está fora, mas também queremos chamar e proteger quem está dentro, as comunidades que recebem o turista. Portanto, aqui o dentro e fora é a comunidade local e o fora é quem vem. Pronto, como é que comunicamos, como é que há uma comunicação entre estas duas diferentes tipos de comunidades? E depois comunicar com os diferentes meios que nós temos e que já vimos nas comunicações anteriores, que são muitos, desde o YouTube, falaram aqui do YouTube, do Instagram, do Facebook, tanto os diferentes meios que nós podemos comunicar o turismo e o património religioso. Passando à frente... Margarida, permites-me uma pequena interrupção? Claro. Só para complementar, aqui nesta questão da comunicação também temos em consideração, na dimensão do turismo, como todas as demais, que o facto de vivermos em rede, como dizia o Manuel Castelo, nos faz a nós todos pessoas que produzem e que consumem conteúdos, ou seja, somos prosumers. E enquanto pessoas que estão no mundo do turismo, quer os agentes, quer os visitantes, nós temos que ter em consideração esta dimensão. Aprendemos sempre, e ainda há pouco falávamos de vários ambientes de educação e de aprendizagem. No caso do turismo também falamos disso, falamos de ambientes não formais e formais de aprendizagem. O turista está em permanente aprendizagem. Isto é muito importante também termos em consideração, e temo-lo na Obra Nacional da Pastoral do Turismo, porque nesta nova ecologia dos meios de comunicação, que está tão visível em todas estas comunicações que tivemos anteriormente, nós precisamos desenvolver competências específicas para podermos comunicar, quer nós
que pretendemos que o turismo seja uma indústria cada vez mais florescente e pretendemos também ajudar a ultrapassar os problemas causados por esta crise da pandemia, mas também porque pretendemos que as pessoas conheçam verdadeiramente aquilo que é a identidade que nós também queremos comunicar, a identidade cristã. E aí nós vamos agora entrar numa série de dimensões e a Margarida vai começar a identificá-las melhor do que eu, porque estuda com mais afinco estas questões, mas vamos entrar em várias dimensões daquilo que é o conhecer que nos foi proposto pela Eclésia para esta comunicação que estamos agora a fazer. Passando no slide seguinte, obrigada, Sandra. De facto, a Sandra é que é a nossa especialista em termos da comunicação, ela e o Padre Miguel Neto, de facto, temos muito a aprender com eles. Então, o meu contributo aqui para esta questão é mesmo estudar. Pronto, por defeito, eu tenho este gosto de estudar, de facto, o que se passa ao nosso redor, o que se passa na geografia, o que se passa no turismo, e, portanto, o que quisemos mesmo, e o nosso ponto de partida também na obra em qual pertencemos, é estudar o que temos ao nosso redor, conhecer o território, conhecer os meios que dispomos, falar com as pessoas que lidam, os tais players que estão na parte do turismo, que estão neste setor, e, portanto, só conhecendo é que podemos definir melhores objetivos. Passando à frente no slide, como vos disse, para mim, enquanto geógrafo, este é um defeito, continuo a dizer, de quem estuda isto, o turismo versus peregrinação, há quem distinga estes dois, é uma velha questão. Para mim, pode ser mesmo um turista versus uma peregrinação, podemos englobá-los todos no mesmo contexto, tem sempre duas geografias. Uma geografia material, que está aqui amarrado todo o património material religioso, nas suas diferentes escalas, já falei, os lugares sagrados, pequenos, grandes, juntos da natureza, não juntos da natureza, as diferentes dimensões na hierarquia dos próprios lugares de culto, mas depois também temos uma geografia imaterial, que aqui sim está amarrada ao património material religioso e que de facto nos distingue de outro tipo de turismo, que inclui todas as emoções, a percepção, a motivação religiosa ou espiritual que motiva um turista a ir a um lugar. E, portanto, é tudo aquilo que nos parte do coração, é tudo aquilo que nos parte dos nossos sentimentos. No fundo, estas duas geografias, uma material e imaterial, une-se naquilo que nós vemos muitas vezes em festas pagãs, na memória, nas tradições, na nossa identidade enquanto católicos, na nossa história, nas nossas paisagens imateriais. E reflete-se na nossa identidade individual e coletiva. O que é que eu procuro? Então, o turista procura conhecer estas duas realidades, procura conhecer estes lugares, procura conhecer as comunidades locais, o tal património, procura fazer percursos, um peregrino procura fazer percursos e vai conhecendo ao longo desses percursos estas comunidades, estes lugares, este património. É um conhecer, nós saímos de nós próprios para ir à procura do outro. Passando no slide seguinte, só para vos dar nota de alguns dados disponíveis que nós temos em termos estatísticos, e eu peço desculpa referir aqui alguns, mas de facto não podemos, esta descida acentuada que a pandemia nos causou, as últimas estatísticas de junho do turismo 2020 dão nota de efetivamente de uma quebra muito brusca das chegadas de turismo a Portugal, que as viagens por motivos religiosos é uma diminuição muito acentuada, mas também no conjunto de motivos de deslocações é que está mais baixa, obviamente que o lazer e as viagens a família são um motivo mais elevado, e depois que obviamente temos aqui o Santuário de Fátima como um dos santuários marianos que atrai mais peregrinos / turistas a nível mundial, sofreu aqui uma quebra drástica em número de hóspedes, o próprio Conselho de Orem em número de hóspedes, mas também de proveitos totais em termos de alojamento. O Santuário de Fátima publicou esta quebra, estas consequências da pandemia, esta quebra de peregrinos, a quebra de peregrinações organizadas. Nós passámos de uma participação nas celebrações de 7 milhões em 2018 para 1,5 milhões e, portanto, estamos aqui numa quebra fortíssima. E o que é que isto vai acontecer? Vai acontecer em termos sociais, em termos culturais, em termos espirituais, alguma quebra, alguma solidão, alguma falha. Só que, de facto, passando no slide seguinte, houve, de facto, aqui um acompanhamento de todas, não só do Santuário de Fátima, mas de todas as instituições religiosas do país que vieram a acompanhar e através de quê? Através dos meios de comunicação, como aqui estamos a falar.
Só para vos dar nota que nós quisemos ouvir também a voz do peregrino, a voz do turista, e fomos fazer um inquérito em junho deste ano. Ainda não está totalmente analisado, mas nós quisemos analisar o impacto da pandemia nas peregrinações e no turismo religioso, se de facto os peregrinos, os turistas, aderem ou não às práticas digitais, disponíveis de uma forma muito ampla já nas instituições religiosas, como é que eles constroem o tal conceito de comunidade, a tal comunidade em Rio de que a Sandra falava, não é presencial, mas é uma comunidade, uma outra comunidade, que tem também as suas vivências, também tem o seu valor, também tem a sua sustentação, tem a sua espiritualidade, e depois as consequências da pandemia na nossa espiritualidade individual, se as pessoas efetivamente se sentiram mais sozinhos ou não, ou se de facto a comunicação social veio aqui densificar aquilo que não tinham. E portanto, passando no slide à frente, vou ser muito rápida, dar nota de algumas conclusões deste inquérito, só para dar nota que um quarto da população inquirida, que de facto costuma fazer peregrinações a pé a Fátima ou Santiago, houve uma quebra acentuadíssima neste tipo de prática religiosa e de facto houve um pequeno grupo de peregrinos, de pessoas que continuaram a peregrinar em grupos pequenos, já não há aqueles grandes magotes de pessoas ao longo da estrada e ao longo dos percursos, e de facto em grupos muito pequenos. 70% dos inquiridos, em termos de comunicação, já procuravam os conteúdos online, portanto não estamos a falar de uma população que tem desconhecimento daquilo que estamos, em termos da comunicação, estamos a dispor, não, usa, 70% dos inquiridos é um valor muito significativo, de facto recorre a esta experiência do online para alguma coisa, obviamente que são atores passivos, não atores ativos de produzir conteúdos, mas são passivos, consultam, e portanto a população acompanhou muito as cerimónias religiosas que ocorreram, sobretudo nos santuários que costumavam peregrinar, embora, e aqui já temos algumas conclusões, embora algum conjunto de pessoas diz que a experiência foi mais isolada e mais superficial, obviamente, há sempre os dois lados, outro grupo diz que sempre que a experiência foi mais profunda e partilhada. Portanto, nós não temos aqui uma liderança de uma perspectiva, há um grupo que diz que é de facto mais isolada e superficial, outro menos partilhado. Passando ao slide seguinte, as instituições religiosas de facto foram as primeiras, quase as primeiras a adaptar-se a esta questão, impondo condições de segurança, criando meios alternativos. O próprio Santuário de Fátima viu exponencialmente criada o fluxo ao Facebook, YouTube e Instagram, e de facto 80% dos inquiridos que consultámos pretendem continuar a utilizar os meios eletrónicos. Isto vem muito à ligação com a comunicação feita anteriormente, que de facto nós passamos a ter um sistema misto, o online veio para ficar, a rede veio para ser criada, veio para ser cimentada e pode complementar. Antigamente as redes sociais podiam efetivamente ser um meio de exclusão, nem todos tínhamos acesso à internet. Estamos a falar agora num período no século XXI em que muita gente já tem acesso, estamos a falar em quase uma cobertura de 80%, 90%, e portanto estamos a falar já não numa exclusão, mas numa inclusão que atrai as pessoas, que cria e cimenta e cria comunidade, como vimos na experiência anterior. De facto, relativamente ao turismo religioso, que é isto que nos importa, a aposta tem de ser nos meios de comunicação, em algumas formas, tal como vimos na comunicação anterior, é trazer às pessoas que não podiam visitar e que estavam isoladas em suas casas, trazer a experiência do turismo para as suas casas. A Eclésia fez uma experiência fantástica de trazer e dar a conhecer alguns lugares de culto que estavam isolados e pouco conhecidos. Cada diocese mostrou esses lugares e, portanto, mais não é do que trazer às nossas casas aquilo que nós não podemos visitar e consumir enquanto turista. No slide seguinte, só dar-vos conta que nós, em termos da ordem, portanto, na ONPT, o que é que nós vamos fazer em termos de turismo religioso e em termos da comunicação. E passando no slide seguinte, só para dar nota, agora vamos entrar num bocadinho das nossas missões, para conhecerem também, e aqui de forma quase interesseira, dar a conhecer aquilo que nós fazemos e que queremos fazer, o diálogo e o conhecimento com as universidades, o diálogo das universidades. Nós queremos valorizar o turismo religioso num plano curricular e nos cursos de formação. Porquê? Porque quem estuda a questão do turismo tem de saber o que está a estudar. O turismo religioso tem uma forma particular, não somos um turismo náutico, não somos um turismo gastronómico, somos um turismo religioso que tem particularidades muito definidas e toda a gente tem de ter a questão da literacia religiosa, tem de estar dada, tem de estar intrinsecamente nestes cursos de guias turísticos, de turismo religioso e, portanto, tem de estar aqui amarrada.
Outra forma de dar a conhecer aquilo que nós fazemos e aquilo que é o turismo religioso é promovendo as jornadas da Pastoral do Turismo, nomeadamente para permitir o conhecimento de boas práticas, ou seja, queremos mostrar bons exemplos, à semelhança do que agora está a acontecer em Pamplona no dia de hoje, a divulgação de boas práticas, de trocar experiências entre entidades nacionais e estrangeiras, daquilo que nós podemos fazer de melhor para promover o turismo religioso. E, portanto, começamos já na missão da OMPT e estas são as duas missões que eu tenho um carinho particular e especial. Agora a Sandra, dava a palavra à Sandra. Na verdade, as nossas missões também passam pelo impulsionar a visita e a divulgação dos nossos locais mais importantes e das nossas grandes e importantes tradições turísticas e, portanto, nós procuramos, e essa será a minha área, implementar algumas estratégias precisamente no mundo digital. Vamos procurar apostar fortemente nas redes sociais, coisa que até agora não tinha sido feita pela Obra Nacional da Pastoral do Turismo, e neste contexto daremos um grande valor estratégico à comunicação. Também no sentido de promover este intercâmbio e a comunicação entre todos aqueles que estão no terreno, gostaríamos de criar, e já estamos a trabalhar também para isso, uma rede de igrejas que esteja preparada para visitas turísticas, abrir as portas das igrejas. Sem as portas abertas, não é possível um retorno ao local onde nós queremos que as pessoas efetivamente estejam, que é junto do património, junto das tradições, junto daquilo que é o nosso bem mais precioso, o material e o imaterial, de que falava a Margarida há pouco. Nesse sentido, também estamos a apoiar as dioceses naquilo que é necessário e que elas sintam que possam contar connosco, quer na divulgação de atividades, quer na criação de suportes comunicacionais, quer inclusivamente na realização de alguns projetos que possam ser apoiados externamente, como, por exemplo, através das CCDRs, dos novos quadros comunitários que possam trazer financiamento para a execução dos mesmos. Colaborar, cá está. Colaborar é a nossa também a grande preocupação a partir de agora. Queremos criar estratégias que ajudem a superar dificuldades. E essas estratégias têm que ser definidas em sinergia com outras entidades, nomeadamente com as entidades oficiais e estatais que estão a trabalhar no setor do turismo e tomaram nota disso. A Eclésia foi um dos veículos de comunicação. Uma das nossas primeiras preocupações foi contactar com a Secretaria de Estado do Turismo, com o Turismo de Portugal. Posso-vos também dizer que uma das outras primeiras preocupações que tivemos foi entrar em contacto com a própria hierarquia do Vaticano. Neste momento, temos um grupo de trabalho informal, digamos assim, que está a trabalhar junto da Santa Sé e foi por iniciativa da Obra Nacional da Pastoral do Turismo e do seu diretor, Padre Miguel Neto, que esse grupo conseguiu efetivamente chegar à estrutura do dicastério que tem a seu cargo as questões do turismo e entrar em diálogo com o cardeal Peter Turkson, que é o responsável por esse dicastério. Naturalmente, também queremos estar envolvidos naquela que vai ser a grande atividade da Igreja nos próximos tempos no nosso país, a Jornada Mundial da Juventude, em 2023. Estaremos presentes, dando a nossa colaboração, criando roteiros, o que for necessário e aquilo que entenderem também na organização que a Obra Nacional da Pastoral do Turismo possa dar como contributo. Acolher outra dimensão desta grande área que é o conhecer dentro do turismo. Acolher é promover um encontro connosco, um encontro com os outros e, sobretudo, para nós, um encontro com Deus. Nesse sentido, também já estamos a estabelecer contactos com a Comissão Episcopal para a Liturgia e Espiritualidade, nomeadamente estivemos em reunião com o seu responsável, o Bispo de Bragança, Sr. Dom José Cordeiro, e já temos da sua parte a anuência para a criação de alguns meios de formação para o acolhimento, nomeadamente nos caminhos de Santiago, nos caminhos da fé, nos caminhos marianos, alguns subsídios que possam ajudar os peregrinos e os turistas na sua preparação da viagem e na própria viagem, nas suas meditações, nas suas reflexões. Também a questão do acolhimento aos peregrinos, do acolhimento aos turistas. É imprescindível neste momento podermos criar normas e formação para aqueles que vão exercer o Ministério do Acolhimento e que está previsto pela Santa Sé. Outra das questões que estamos também a trabalhar e que procuramos que todas as dioceses possam ajudar-nos nesse trabalho é para a formação que envolve as questões de liturgia e espiritualidade
na área dos casamentos em língua estrangeira. Há muitos casamentos a realizarem-se em Portugal, é preciso darmos formação a quem trabalha neste setor, que é um setor importante e que traz muito dinheiro, que traz muito emprego e que é um setor de importância capital neste momento para o turismo que podemos associar ao turismo religioso, de alguma forma. Sustentabilidade, outra das nossas grandes preocupações. O nosso diretor, Padre Miguel Neto, numa das entrevistas que deu à Eclésia por ocasião e por meditação destas questões relacionadas com o Dia Mundial do Turismo, que aliás se celebra no dia 27, convido-os no próximo fim de semana a estarem atentos às Eucaristias. Propusemos a todos os párocos deste país e enviámos para esse efeito 2 preces para que possam ser rezadas nas orações universais de todas as missas do próximo fim de semana, pensando naqueles que trabalham no turismo, pensando naqueles que vivem um momento difícil nesta altura. Pensamos que a sustentabilidade, e pensamos a sério mesmo, que a sustentabilidade é uma questão decisiva. Não podemos olhar para o turismo como olhávamos antigamente. Temos de superar a questão do turismo de massas, não é isso que se pretende, mas é um turismo que possa gerar postos de trabalho, mas contribuindo para que tenhamos uma casa comum bem preservada, para que tenhamos as nossas tradições, os nossos critérios de sustentabilidade patrimonial, digamos assim, também os nossos monumentos, toda aquela panóplia de coisas que envolve a atividade turística, muito bem cuidada, muito bem pensada, muito estruturada, para que seja sustentável e respeite aquilo que é a nossa identidade, mas também a nossa casa comum. Neste momento o Padre Miguel não está connosco e volto a dizer, a Margarida também já referiu, ele está em Pamplona, no Congresso Internacional de Turismo Religioso, representando Portugal e estreitando precisamente pontos com os nossos colegas de trabalho espanhóis ou ibéricos, digamos assim, porque estão muitos argentinos, hondurenhos, paraguaios, mexicanos e brasileiros também, e essa é uma das nossas preocupações. Terminando, nós fizemos este olhar muito rápido para o turismo, procurando centrar-nos e fazendo um zoom in àquilo que é a preocupação relacionada com a nossa área de atividade, o turismo. Fizemos este ponto focal para dentro de nós próprios, mas a nossa grande preocupação é fazer um zoom out e sair, procurar que as nossas propostas cheguem a todos e por isso aproveitamos, como disse a Margarida, de forma um bocadinho egoísta, este momento para fazer chegar-vos as nossas ideias e as nossas propostas de ação. Queremos chegar mais alto e seguir sempre em frente. Com a vossa ajuda, agradecemos à Eclésia a permanente disponibilidade que tem para partilhar as nossas propostas e agradecemos de coração, sincero e mesmo tocado, aquilo que fizeram este ano, como também referiu a Margarida, foi muito importante. Sair de uma proposta muito formal de apresentação daquilo que pode ser uma visita turística em Portugal para uma proposta muito mais aberta e muito mais dentro da linha daquilo que são as novas tecnologias e os novos meios de comunicação. Muito obrigada a todos e espero que tenha sido útil a nossa apresentação. Obrigada. Margarida Franco e também à Sandra Moreira por nos terem dado esta perspectiva sobre conhecer. E agora terminamos com incluir, com a Carmen Diniz, que é a diretora do Serviço de Pastoral a Pessoas com Deficiência de Lisboa, licenciada em Biologia, frequentou um mestrado em Estudos Africanos no ISCTE, trabalhou também em Educação para o Desenvolvimento na Fundação Fé e Cooperação, onde produziu o programa Igreja Lusófona em colaboração com a Renascença. Na editora Principia desempenhou funções na área da comunicação e apoio à edição. Coordena também o Serviço Pastoral de Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa desde 2019 e lidera o Gabinete de Diálogo e Proximidade do Comitê da Organização Local da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em 2023 e, por último, e não menos importante, é mãe de 5 filhos. Casada, mãe de 5 filhos. Obrigada, José. Obrigada pelo convite. Eu dediquei-me ao tema da deficiência desde que o Bernardo chegou à nossa casa, em 2012, e nunca estudei comunicação. Também gostava de começar por aí. E também não vou falar da pandemia.
Se quiserem podemos falar a seguir, eu também não vou estender-me, não vou falar da pandemia nem da experiência que o serviço teve em colaboração também com o Serviço Nacional, e tivemos algumas experiências, mas vinha falar das pessoas, com deficiência. E então fui ver o tema da mensagem do Papa Francisco para o Dia das Comunicações Sociais deste ano. Comunicar encontrando as pessoas onde elas estão e como são. Vem e verás, não é? Vem e verás, aqui no nosso serviço pastoral, é a melhor forma de mostrar quem são as pessoas com deficiência, onde é que estão, e hoje também venho acrescentar esses os 2 pontos que eu vou abordar e porque é que elas precisam da comunicação social. Espero que ao fim destes 15 minutos, que não vão ser 15 minutos, vai ser um bocadinho menos, que saiamos todos com vontade de conhecer as pessoas com deficiência, de ouvir as suas histórias, das reflexões que têm e depois de as contar. No fundo é disso que se trata a comunicação. Então, a deficiência, a definição das Nações Unidas para a deficiência começa logo por dizer que é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre as pessoas com incapacidade que impede a sua participação, as capacidades essas que impedem a sua participação plena e efetiva na sociedade, em condições de igualdade com as outras pessoas. Estas incapacidades podem ser não ouvir bem ou não ouvir mesmo nada, podem ser ver pouco ou não ver, podem ser não conseguir fazer determinados movimentos ou então não se movimentar. Pode ser uma dificuldade em comunicar que advém de não conseguir entender uma mensagem ou fazer-se explicar, e pode até acontecer a total ausência da capacidade de comunicar. Então este conceito das Nações Unidas, embora totalmente aceite como definição da deficiência, pode fazer-nos cair no erro de olhar para as pessoas com deficiência como se fossem todas iguais. E essa é a injustiça deste conceito. É que as pessoas com deficiência são mesmo todas diferentes entre si. E talvez seja essa uma característica intrínseca da deficiência, a diversidade. Mas as pessoas com deficiência têm uma marca comum entre elas e com todas as pessoas sem deficiência, que é a marca da dignidade. O valor incalculável de cada vida humana não é posto em causa pela sua incapacidade. A dignidade não pode ser posta em causa por qualquer incapacidade que a pessoa possa ter. E com isso vêm os deveres e os direitos que a pessoa com deficiência também tem. As pessoas com deficiência têm, sim, uma outra característica que as leva a serem diferentes das pessoas sem deficiência. As pessoas com deficiência têm barreiras que para as pessoas sem deficiência são invisíveis e com as quais têm que lidar em todos os momentos da sua vida. A questão é que as pessoas sem deficiência não se apercebem e não se lembram muitas vezes que as pessoas com deficiência estão permanentemente a ultrapassar essas barreiras para fazer o que as pessoas sem deficiência fazem com pouco esforço. Seja ver, ouvir, falar, trabalhar, conviver. Ou seja, despendem muito mais esforço para fazer o mesmo ou parecido. E esta característica leva à exclusão, porque o tempo não é o mesmo nas duas situações. Então podemos pensar que as pessoas sem deficiência têm a incapacidade de esperar. Este trabalho permanente que as pessoas com deficiência fazem para acompanhar as pessoas sem deficiência e para se sentirem incluídas na sua comunidade faz com que as pessoas com deficiência encarem a vida de uma maneira ligeiramente diferente e que tenham muito para ensinar às pessoas sem deficiência. A resiliência, por exemplo, é um aspecto muito concreto. A humildade, a confiança que decorre da dependência, que muitas vezes acontece. Em muitos casos a alegria, porque sem sentido de humor seria tudo claramente mais difícil. E podíamos continuar aqui a descrever as pessoas com deficiência. Como é que proponho que as descrevamos hoje? São pessoas com capacidades e incapacidades que, por causa da sua incapacidade,
precisam de mais tempo para mostrar as suas muitas capacidades, iguais a todas as pessoas em dignidade e com deveres e direitos. E onde é que estão as pessoas com deficiência? Dentro desta concepção de inclusão, há um aspecto que é o da invisibilidade da deficiência. A deficiência pode ser invisível. Pode ser invisível simplesmente porque não se vê. Eu não consigo ver que uma pessoa é surda até tentar falar com ela. Não vejo, não me apercebo da sua deficiência. Mas ela também pode ser invisível porque está de tal forma incluída que nem nos ocorre. O nosso filho Bernardo, mais novo, é deficiente profundo, não fala, não vê, não anda, e lá em casa raramente nos lembramos que ele é deficiente. E isto é a descrição, não é só de minha casa, mas de muitas famílias que convivem com a deficiência. E por isso, proponho aqui, lanço aqui um desafio: se nós tivermos algum tempo a conviver com um grupo de pessoas com deficiência e sem deficiência, ao fim de algum tempo vamos ter alguma dificuldade em perceber quem é que é deficiente ou não, para além das evidentes características que possa ter. Fica aqui o desafio. Já passámos por ele, já passei por ele muitas vezes e é muito interessante. A proximidade elimina barreiras e parece bastante óbvio, não é? O Papa Francisco disse à comunidade do Pontifício Colégio Mexicano em Roma, em março deste ano, que as palavras do estilo de Deus são ternura, compaixão e proximidade. É o estilo que o Papa Francisco recomenda aos sacerdotes e que eu aqui me atrevo a recomendar a todos nós, para que ninguém seja excluído da nossa preocupação e das nossas orações. Mas a invisibilidade da deficiência pode vir do facto das pessoas com deficiência não estarem nos mesmos espaços que as pessoas sem deficiência. Nós sabemos que as pessoas com deficiência estão em casa ou estão nas instituições, porque na escola incomodam a aprendizagem das outras crianças sem deficiência, porque no trabalho ninguém acredita nas suas capacidades, para além das incapacidades que sabemos que têm, porque na igreja perturbam as celebrações, porque achamos que não devem ter acesso aos sacramentos. Este tipo de exclusão que advém da invisibilidade diminui-nos e torna-nos a todos mais pobres. Impede-nos de aprender com o exemplo dos outros, que têm tanto para ensinar, que não são a sua deficiência, mas que a aceitam e se esforçam por viver plenamente com ela e com todos. E um aspecto que está muito ligado e que decorre da invisibilidade da deficiência é que se as pessoas sem deficiência não conhecem as pessoas com deficiência, se os seus espaços não forem comuns, quando se encontram, estranham e por isso excluem. E é neste movimento de proximidade que a comunicação social pode ter um papel decisivo, transformador e diria mesmo inclusivo. Para além das questões que nós já conhecemos de denúncias de situações em que a dignidade humana é posta em causa e que a comunicação social muito bem nos mostra, eu gostava de trazer o tanto mais que importa comunicar acerca das capacidades que as pessoas com deficiência têm e que estão de alguma forma escondidas pela sua incapacidade. Como se, por terem uma incapacidade, todas as suas capacidades que se possam tornar menos relevantes. E são estas capacidades que importa comunicar, para podermos promover a valorização da pessoa com deficiência na sociedade e assim potenciar a sua inclusão. Ora, no mundo ideal, um arquiteto poderia exercer a sua profissão, ser entrevistado sobre o seu trabalho, apesar de se mover numa cadeira de rodas. Ou um advogado podia trabalhar, escrever pareceres, acusar, defender pessoas com imenso sucesso, mesmo tendo muito baixa visão. Uma jovem com síndrome de Down podia cumprir o seu sonho de ser apresentadora de televisão. Uma pessoa cega com o síndrome de Bardet-Biedl podia fazer o seu discernimento vocacional
E estes são exemplos reais de pessoas com sonhos reais, que se esforçam muito mais do que um arquiteto, ou um advogado, ou um apresentador para seguir a sua profissão ou a vocação que seja. O nosso mundo ainda não é o ideal e as pessoas com deficiência têm dificuldade em mostrar as suas capacidades e têm dificuldade em ultrapassar a barreira da exclusão por causa da sua incapacidade. E é neste ponto que a comunicação social pode fazer mais e melhor. Dar a conhecer as pessoas com deficiência, não pela sua incapacidade, mas pelas suas imensas capacidades, de forma a que a aproximação, a compaixão e a ternura aconteçam e que as barreiras que levam à exclusão possam ser eliminadas de vez. Podemos e devemos contar histórias de superação, mas ia ser muito pobre se ficássemos só por aí. Tomar a consciência das capacidades de cada um, independentemente das suas incapacidades, promove a sua valorização e promove a inclusão. A comunicação social pode liderar este movimento de valorização, despromovendo o sentimento de pena, sendo exemplar na dignificação das pessoas com deficiência, expondo as suas capacidades. Há alguns exemplos de ações que foram desencadeadas por associações de pessoas com deficiência, o hashtag Melhor Contigo, promovido pela Associação de Pais de Pessoas com Trissomia 21, que andou a rodar nas redes sociais, ou agora um anúncio muito recente com uma música do cantor Sting, que dava o exemplo de como é que empregar uma pessoa com deficiência se pode multiplicar na sociedade. Existe a plataforma Design the Future, que conta histórias de formação e depois de carreira de pessoas e que tem um separador chamado Inclusive Future. E se ainda não conhecem o Américo Lisboa, no Facebook, as entrevistas que ele dá, os contos que ele conta, então claramente deviam conhecê-lo. São exemplos de comunicação que promovem a valorização de pessoas com deficiência, às vezes feitas pelos próprios, às vezes feitas com os próprios, nunca sem as pessoas com deficiência. E fica aqui o desafio à comunicação social, para que a valorização da pessoa com deficiência, através do trabalho de cada um, permita que a sociedade olhe para as pessoas pelas suas capacidades e que, sendo sensível a alguma incapacidade que possa ter, não a limite a essa incapacidade, mas que a respeite e que lhe possa dar o espaço, a audiência que precisa para ser incluída. E acabo com uma frase que eu ouvi recentemente de uma associação também de Trissomia 21 brasileira. Informação é inclusão e evita o preconceito.